Você se lembra dessa música? E dessa célebre frase? Eu tenho a força! E desse grito de guerra? Uma nostalgia que levava todo mundo ao delírio. Meu nome é Gabriel Soares e convido você a fazer uma viagem ao passado, num tempo onde as séries de desenhos animados tinham fortes influências na sociedade da época. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nossos vídeos. Vamos lá! Quem nunca sonhou em fazer parte da Liga da Justiça? Ou quem nunca pensou em escalar paredes e ter garras capazes de cortar o aço mais resistente? Pois é, tudo isso só foi possível graças à primeira animação do mundo. Um verdadeiro clássico produzido em 1908, uma experiência inédita onde a fantasia ganha forma e movimento. Esse renomado desenho, conhecido como Phantasmagoria, completou no mês de agosto de 2020 112 anos e mostrou a todos como a vida imita a arte. Após sua criação, o mundo e o universo dos desenhos nunca mais seriam os mesmos. Tentar se fantasiar igual a um super-herói não é tarefa fácil, requer muito talento e inspiração. O mundo passou a chamar esse tipo de comportamento social de cultura geek ou cosplay. No Brasil ganhou forças graças aos seus adeptos, também chamados de nerds. E o que é um nerd? Para resumir a história, um nerd é algo parecido com o saudoso desenhista Daniel Azoulay. Mas toda essa moda não surgiu de uma hora para outra. Não faria menor sentido se o objeto de inspiração não tivesse sido os desenhos animados. Para entender melhor essa manifestação cultural aqui no Brasil, é preciso voltar até os anos de 1976 e 83 e ver como tudo começou. Vamos lá! Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Rede Manchete, você em primeiro lugar. O impressionante sucesso dessa emissora se deu devido às novidades que tinha na sua programação. Eram uma vez os três, os famosos moscanteiros do pequeno D'Artagnan. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Aquaman, Vulcão Negro, Samurai. Mas bem antes da Manchete, o SBT já importava do Japão alguns desenhos. Foi com a série Marcos, em 1976, que os telespectadores conheceram como era um anime de verdade. A emocionante jornada do garoto à procura da mãe se tornou uma febre entre os adultos e crianças do mundo inteiro, fazendo qualquer um chorar de alegria ou tristeza. De casinha, ele acorda muito cedo para ajudar a sua querida mamãe. Mas um dia a tristeza chega ao seu coração. Já o lendário Rei Arthur mostrava a luta entre o bem e o mal, carregada com cenas de violência, algo totalmente próprio para o horário, que aliás nessa época não tinha classificação de idade. Outras novidades incrementaram ainda mais a programação diária da TV, fazendo da Manchete um veículo de vanguarda dos animes. Foi justamente no auge das produções japonesas aqui no Brasil que a Rede Manchete de televisão do empresário Adolf Bloch fechou as portas e se despediu de todos nós, para nunca mais voltar. Mas antes disso, ela nos presenteou com mais um clássico da TV, Cavaleiro dos Zodíacos, a saga dos 5 valentes guerreiros, Seiya, Yoda, Shiryu, Shun e Ikki, que tinha a missão de proteger o mundo e a deusa Atena das garras dos temíveis Cavaleiros de Ouro. As cenas de luta chamavam a atenção por conta da violência e do requinte de crueldade das batalhas.
Foi dessa forma que o anime ganhou uma legião de fãs pelo mundo afora, sendo também considerado um dos principais desenhos que contribuiu para a criação dos cosplay. Vira e mexe, as produtoras tentam criar novos conceitos que se adaptam ao pensamento e ao comportamento de cada época. Mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de bala. In specially created exobrains, they can be transported anywhere. Ace McCloud. Mas nem sempre isso deu certo. Temos como exemplos de fracassos os desenhos da Marvel da década de 70, que pegou carona na onda das revistas em quadrinho do saudoso Stan Lee e foram parar na TV. Uma verdadeira tragédia grega, um insulto aos fãs e leitores do gênero. Era preciso entender que os anos 80 foi uma época de ouro, de descobertas, e por isso o que prevalecia eram os desenhos mais bem elaborados, que se aproximavam da realidade, com traços fortes e marcantes. Já nos anos 90, houve um certo exagero com o desenho. Max Steel, o efeito 3D não agradou muito a criançada abaixo de 5 anos, o que em pouco tempo levou os desenhistas a recriarem formas mais simples e abstratas, dessa vez um sucesso apenas entre os baixinhos. Esse processo de desconstrução se deu aos poucos, agradando uns e a outros não. Os desenhos clássicos entraram meio que numa cápsula do tempo e foram parar nos canais de TV a cabo, onde estão eternizados até hoje. Então, quem quiser rever alguns desses clássicos, é só pegar o controle remoto e escolher a programação favorita. Alguns clássicos produzidos pela Filmation, produtora nos meados dos anos 60, revelam a todos que era preciso sair um pouco de Tom e Jerry, do Popeye e de outros concorrentes como Pica-Pau e Gato Félix. Vou relaxar um pouquinho. E foi a partir dos brinquedos que surgiu o herói chamado He-Man, uma montanha de músculo capaz de derrubar todos à sua frente com apenas um sopro. Com um jeitão parecido com o personagem de quadril Conan o Bárbaro, o Príncipe Adam, ao levantar a espada mágica, fazia todo mundo em casa ir ao delírio. Mas além dele atender os anseios de uma geração, houve um diferencial muito importante que chamou a atenção dos críticos e de toda a família. No término de cada episódio, uma mensagem de reflexão servia como lição para não praticar o mal. Essa forma de educar e interagir com o público se tornou meio que uma marca registrada da produtora. Você tem que tentar sempre fazer o melhor possível. Se isso foi um pulo do gato ou não, a ideia foi comprada por todos. As salas de cinema também ganharam 2 longas-metragens. Mas foi nos programas de auditórios e nos palcos através da indústria fonográfica que He-Man se tornou um ícone da cultura pop no Brasil. Ninguém queria ficar fora dessa corrida maluca. Até os irmãos Hanna-Barbera entraram na disputa pelo melhor do ranking. Títulos como os Jetsons, Herculoides, Formiga Atômica, Zé Colmeia, Scooby-Doo, Goober e o Capitão Caverna fizeram a cabeça de várias crianças e tiveram seus personagens consagrados como minimalistas. Capitão Caverna! Fomos convidados pela avó do Charlie para o jantar de ação de graças. É governado pelo Pequeno Príncipe.
A incrível jornada dos desenhos animados rompeu todas as barreiras e, inacreditavelmente, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano teve a ousadia de obrigar as produtoras a criarem desenhos com histórias que fizessem apologia à guerra. Isso mesmo, e não foi diferente com a Disney, pois era necessário influenciar a população e incentivar os novos recrutas a combaterem o nazismo. Essa atitude não foi muito legal, galera, mas em contrapartida, a Disney mostrou ao mundo que ela era a pioneira na criação de um desenho animado de verdade. Mas foi em 1928 que ela mostrou todo o potencial criando Mickey Mouse, o camundongo mais querido do mundo. O carisma que ele tinha era tão grande que acabou ganhando um clube totalmente exclusivo. Ganhou vários amigos e fez também vários inimigos ao longo da história. Algumas delas lhe renderam títulos e premiações. A partir daí, a Disney deslanchou e passou a criar séries e mais séries de desenhos para a TV. A Warner Bros. Também entrou na disputa desse mercado milionário. E em 1930 ela apresenta ao mundo o Coelho Pernalonga, ou Bugs Bunny, como é conhecido lá fora, que caiu na graça do povo e se tornou um motivo de orgulho entre os seus criadores, o que serviu de inspiração para a criação de mais personagens. As histórias podiam ser assistidas por toda a família, pois não tinham aqueles derramamentos de sangue e nem aquelas choradeiras dos animes. Mas havia muita ironia e um certo exagero quanto às histórias que envolviam os heróis e vilões. As ilustrações eram de criaturas imortais e atrapalhadas, uma verdadeira sátira aos personagens que formavam a tão respeitada Liga da Justiça. Pato superior, mais rápido do que um caracol lesma corredor. Não é mais rápido do que o quê? Esse sujeitinho lento não consegue dar mais de 1 metro por mês. Influenciado por essa onda, o programa dos Trapalhões pegou carona na vibe dos super-heróis e reservou um quadro só para mostrar as trapalhadas do Batman e do Super-Homem, ou seja, um verdadeiro sucesso que tornava as noites de domingo ainda mais animadas. Uma sopa, tomar uma pila. Ô, Fanta. O quê? Fanta, dá pra descolar uma pila aí? Eu? Comigo não, rapaz. Você tem que descolar com os morcegos aí, eles é que trabalham de noite junto com você aí. Mas faz isso não. Ô, Robin. O que? Não olha pra mim, não. Descolar uma pila, rapaz, tem que tomar uma sopa quente, tá frio, tô guarda noturna agora. É, você quer tomar sopa e eu que vou te dar canja? Eu não, faço como o Batman falou, vira prato fundo. Em 1983 se concretizava o resultado da junção entre empresas americanas e japonesas. Caverna do Dragão, um épico genuinamente híbrido com traços e cenários que retratam mais os animes que os próprios desenhos americanos. Caverna do Dragão conta a história de 6 jovens que caíram de um carrinho na montanha russa e foram parar num mundo repleto de magias e seres estranhos. Nessa mesma levada, outros títulos se sobressaíram bem. Mas nada foi tão enigmático como a lendária espada justiceira de Homés. Cravada com o olho de Tandera, a espada invocava os Thundercats para salvar o terceiro mundo das maldades dos mutantes. A espada! Peguem a espada! Os rabiscos, cores, explosões e cenas de ação eram bem semelhantes aos animes. Álbuns de figurinhas, gibis, brinquedos e shows passaram a fazer parte do nosso dia a dia.
No final da década de 90, os Thundercats viraram um sinônimo de pesadelo no bairro do Recife. Uma triste história que passou a fazer parte das crônicas policiais. Não se sabe ao certo o que motivou a quadrilha a se autoproclamarem Thundercats, pois a proposta do desenho era totalmente diferente do que o grupo de extermínio pregava. As palavras de justiça, verdade, honra e lealdade deram lugar à morte, dor e sofrimento. E não seria diferente no mundo dos cartunistas. Há prova nos autos de que essa quadrilha matava, extorquia, traficava e intimidava as comunidades ou as pessoas que integram a comunidade de Jardim São Paulo e Planeta do Macacos. Este foi o terceiro júri popular do grupo Thundercats. Se pudéssemos definir com apenas uma palavra o que eram os desenhos de antigamente, eu diria que um tanto violentos. Mas eu não recomendaria. Abram fogo! Ô, bando de burro! Tirem o presidente daqui agora! Péssima ideia. Espera, por quê? Porque se não tiver ninguém aqui que eles não possam matar, eles vão detonar o lugar. Na década de 90, os desenhos tinham tanta influência que buscavam se expandir aos mais variados segmentos do comércio. Algumas empresas de olho no mercado de games adaptou algumas franquias para a versão em jogos eletrônicos, mas isso é outra história. Em meio a tudo isso, surge uma série que ainda faz sucesso, Os Simpsons, criada em 1989 com muita crítica, humor, malícia e uma boa dose de violência. Ah, Vitória? Mas trabalhar nesse jogo custou meu casamento. Homer e Bart conquistaram crianças, jovens e adultos. Politicamente falando, eles são carismáticos e sarcásticos. Um desenho feito para o público adulto. Um fato curioso a respeito da série chama a atenção de astrólogos, numerólogos e fãs de desenhos. Isso por conta de alguns episódios escritos há anos atrás, revelam ao mundo situações que iriam acontecer no futuro. Um deles é o momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descia uma escada rolante. Seria os Simpsons uma espécie de guru dos desenhos? O que se sabe ao certo é que o desenho bateu recordes de episódios e temporadas nos Estados Unidos. A partir dos Simpsons, o universo dos desenhos nunca mais seria o mesmo. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa o seu comentário aí embaixo. Valeu, galerinha. Até mais.